Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. A lei que regula o funcionamento do rádio e da televisão no Brasil completa 50 anos. Assinada pelo presidente João Goulart, foi publicada no dia 27 de agosto de 1962. De lá para cá, muita coisa mudou no Brasil e no mundo, mas a lei segue firme. Em tempos digitais, temos uma legislação ainda da época em que a TV era vista apenas em preto e branco. Por que ela não muda? O que falta para que isso aconteça? Essas são algumas perguntas que faremos aos nossos convidados. O professor Vinícius Lima, jornalista, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília e autor, entre outros livros, de Política de Comunicações, um balanço dos governos Lula, 2003-2010. Roseli Goffman, psicóloga, representante do Conselho Federal de Psicologia no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC. E Murilo César Ramos, jornalista, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília e membro do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Eu quero agradecer ao Murilo, à Roseli e ao Vinícius por terem aceito o convite para discutirmos esse tema que já discutimos em outras oportunidades, mas agora temos uma data significativa que é, entre aspas, a comemoração dos 50 anos da Lei de Telecomunicações brasileira. Mas antes de começarmos a conversa, vamos ver uma rápida reportagem sobre o assunto. Vamos ver. 1962. João Goulart era o presidente do Brasil, um país alegre que comemorava o bicampeonato mundial de futebol conquistado no Chile. Imagens que, na época, ninguém conseguiu ver ao vivo. A Copa foi acompanhada por rádios AM. Não existia sequer as estações FM. Os vídeos das partidas eram exibidos no dia seguinte. O filme chegava de avião e então era exibido pelas emissoras Tupi, Continental, Rio. A Globo também não existia. Era um outro Brasil, de 71 milhões de habitantes, onde apenas 5% das famílias tinham um aparelho de TV em casa. É desta época, que parece tão remota, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, promulgado em 27 de agosto de 1962 e válido até os dias de hoje. Difícil se manter atualizado após tanto tempo e tantas mudanças tecnológicas. Muitos artigos já foram revogados, outros foram incluídos. Na época, ninguém poderia imaginar um futuro com telefones celulares, TV a cabo, transmissões via internet. Já se passaram 50 anos desde a assinatura de João Goulart e o código continua, defasado, mas em vigor. Bom, a pergunta é meio óbvia e eu vou fazer meio por os três, mas vou começar pelo professor Vinícius. Por que não muda? 50 anos com todas essas mudanças tecnológicas que nós nos referimos aqui na abertura e mais, com mudanças culturais, né? O país, em 1962, tinha 80% da população no campo. Hoje, 80% está na cidade. Quer dizer, houve uma mudança cultural e a lei continua a mesma para a rádio e televisão. Por que será, professor Vinícius? Olha, na verdade, a lei original mudou, né? Ela mudou porque a parte de telecomunicações saiu dela, com o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é de 77, e houve uma alteração em alguns pontos que me parece importante, com um decreto de 67. Agora, no básico, no que, do meu ponto de vista, constitui a espinha dorsal da legislação de rádio e televisão no Brasil, até hoje, ela não mudou, né? E não mudou porque os atores que têm poder para fazer com que as coisas mudem no país, né, sobretudo no que se refere à legislação de rádio e televisão, não querem que ela mude. Eu acho que... Está bem como está. Está bem como está e vamos fazer modificações pontuais em áreas de atualização tecnológica, desde que não se mexa na estrutura. Qual é esse núcleo que você se referiu? Essa estrutura?
Olha, eu acho que, na verdade, são os grupos de radiodifusão que basicamente, são os mesmos há décadas. Os mais importantes não se alteraram, né? Tanto a nível nacional quanto a nível local e regional, né? Como a reportagem disse, naquela época não existia ainda a Rede Globo de televisão, mas o embrião do que seriam as organizações Globo já existia, né? Então, os principais grupos que continuam sendo os principais atores, né, que influenciam na formulação das políticas públicas para a área, né, certamente eles não têm interesse que mude, porque senão a mudança já teria acontecido. Roseli, agora, há alguns dias, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, do qual o Conselho de Psicologia faz parte, lançou uma nota de preocupação com essa demora, não é isso? Na verdade, nos preocupa de sobremaneira que após fazermos uma Conferência Nacional de Comunicação em 2009, né, com mais de 650 teses encaminhadas, nada ter mudado. Quer dizer, muitas promessas. Não vou dizer que nada mudou. Acabou de sair a lei de acesso condicionado, que é uma lei interessante. Concordo com o que fala o professor Vinícius no sentido do corporativismo que regula as comunicações no nosso país. Então, nós saímos de uma conferência onde os 3 segmentos discutem, a saber, governo, o próprio empresariado e a sociedade civil como um todo, se formula 650 teses e fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. E a gente não entende porque que a política pública nesse campo ainda não mudou. É lógico que a gente entende com essa argumentação, mas é preciso que isso mude e é preciso que a liberdade de expressão seja uma coisa para todos e não só para os segmentos que ocupam as concessões públicas hoje. Quais seriam os principais pontos que o Fórum e o Conselho apontam como necessários para compor e se integrar nessa nova legislação? Eu vou falar só um. Sistema público de radiodifusão, sistema empresarial de radiodifusão e o sistema governo ou estatal de radiodifusão. Se a gente contemplar esses 3 sistemas em igualdade de condições, eu acho que o Brasil mudará. O Brasil mudará, porque não adianta dizer que o problema da educação está só na escola, ou o problema da educação está só na sociedade, mas o problema da educação está na TV que nós temos hoje. Mais ou menos como a Lei de Meios da Argentina, que fez exatamente essa divisão tripartite. Exatamente, dividir igualdade e uma sociedade de direitos. Muito bem. Professor Murilo Ramos, o professor Murilo Ramos acompanha essa história também há muito tempo, acho que desde a criação da lei e depois as várias tentativas que foram feitas, alguns projetos, né, de novas legislações foram apresentados e as coisas não saem dos gabinetes e nunca chegaram aqui ao Congresso. Por que será, professor Murilo? Vamos tentar uma conta aqui rápida, assim. Ainda durante o regime militar, durante o governo militar, quando se fez uma tentativa que nasceu no Rio Grande do Sul, de se implantar a televisão a cabo no Brasil, a cabo difusão, por um projeto piloto que foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Naquele momento, eu fiz o dever de casa mal feito para hoje, mas enfim, quer dizer, pelo menos 10, 11 anteprojetos de lei chegaram a ser escritos. Havia uma tentativa de mudar a 4.117, a lei, o Código Brasileiro de Telecomunicações, para absorver aquele novo caminho técnico. E foi uma iniciativa que nasceu da sociedade. Quer dizer, Depois disso, né, você teve a Constituinte, em que você teve aquela enorme batalha, aí o Vinícius viveu por dentro esse processo da Constituinte no Congresso e por fora também. A gente teve história de elaborar propostas, Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Comunicação, a ABPEC, toda a discussão, enfim, de políticas. Havia expectativa de que com o capítulo da comunicação social, por mais defeitos que ele tivesse e os tem até hoje, saísse a nova lei. Não houve regulamentação do capítulo da comunicação social, exceto pontualmente aqui e acolá, criação do Conselho de Comunicação, que é um outro capítulo que a gente pode discutir depois. A mudança
absolutamente conjuntural do artigo 222, que permitiu o capital estrangeiro nas empresas de radiodifusão. Isso foi em 2002, né? E nada da lei. E a proteção à criança, ao adolescente, à família? Enfim, a classificação indicativa mais recentemente, que até conseguiu ser feita, mas aí, só para concluir esse raciocínio. No governo Fernando Henrique, paradoxalmente, o ministro Sérgio Mota, isso se tornou público, a quinta e a sexta versão de uma nova lei se tornaram públicas. E houve uma sétima, na verdade, uma sétima e oitava, que o ministro Juarez Quadros entregou para o ministro Mírio Teixeira na transmissão de cargo. E que ele entregou e nunca mais ninguém viu esse anteprojeto de lei. Então, aí você tem, digamos que fossem 10, você teve mais 6, mais 2, são 8. 8 anteprojetos. Isso. Mais o do Franklin. Aí, no governo Lula, no final do governo Lula, o ministro Franklin Martins entregou um anteprojeto que era até convergente, era um anteprojeto que previa juntar lei de telecomunicações, TV por assinatura, enfim, entregou para o ministro Paulo Bernardo. Aí chegamos a que número? Eu já perdi a conta, são 10, 16, 18, 19. 19 projetos. E esse projeto do ministro Franklin Martins também desapareceu. Ele está prometido para a consulta pública, mas sequer na forma de anteprojeto. Ele, se vier, o que eu já duvido, virá na forma de questões, de perguntas, numa consulta pública, a sociedade diga o que ela pretende. Então, você tem, só para fechar, então, assim, você teve, claro, uma participação da votação da lei em 62, em que o Congresso derrubou. Aí mas o meu número são 52 vetos, certo? Aliás, 50 vetos, certo? Eu tenho uma cola aqui, mas enfim. 52 vetos, certo? Dessa polêmica, entende? Até agora, não é? Você tem uma ação muito forte do empresariado de comunicação, da associação representativa, que nasceu naquele momento, aberto, para impedir que a lei saia. Mas você tem também, não há de desconsiderar o fato de que os próprios governos, seja por ceder à pressão, né, dos interesses privados, seja por que razão for, também não tem feito muito porque essa lei saia. Então, você tem esse impasse do qual a gente não consegue escapar. Nós estamos falando de lei, de legislação, e eu gostaria de perguntar para a Roseli, do ponto de vista do cidadão, o que isso representa, o que uma lei dessas representa. Eu me lembrei, quando o Murilo estava falando, de um dos artigos da Constituição que diz que a lei deve regulamentar uma certa proteção, né, da família e da sociedade em relação ao rádio e à televisão. Né? Essa lei nunca foi elaborada e, obviamente, nunca foi votada. O que isso representa para os telespectadores que estão nos vendo em casa? O que isso representa é o que eu estava concluindo na minha frase, na última frase, é assim, nos últimos 10 anos, ou talvez nas últimas 2 décadas, o Brasil avança no sentido de reivindicar direitos do cidadão. Nós demoramos muito para chegar nisso. Esses planos nacionais em relação a direitos humanos, esses planos que já estão no 3º, que também somem, ninguém sabe, ninguém viu. Eles aparecem e desaparecem. Agora, vamos a um caso que o professor Murilo acaba de citar, da classificação indicativa. Nesse momento, surpreendentemente, a gente vê uma rede, como a Rede Globo, fazendo uma campanha pela classificação indicativa. A favor. Pela primeira vez em todos esses anos desse processo. Então, não é para a gente ficar desconfiado, puxa vida, que legal que eles estão fazendo essa campanha agora, né? Mas justamente agora, já existe uma adesão que cresce a cada ano aos canais por assinatura. E nos canais por assinatura, a classificação indicativa ela não pode ser aplicada da mesma forma que a TV aberta. Isso quer dizer o quê? Na TV aberta, por exemplo, se você tem uma criança de 6 anos, vai aparecer a indicação que aquele programa é livre e a programação, que é para maiores de 18 anos, ela só vai passar depois das 21 horas, depois das 11 horas, entende? E na TV por assinatura, não. Ela só tem a indicação daquela programação ser adequada ou não para aquela faixa de idade. Então, agora, por que essa rede de televisão aceita a regulação? Porque hoje o mercado não é mais só a TV aberta.
o mercado para a publicidade e o mercado para a transmissão de conteúdo, ele se ampliou incrivelmente. Então, hoje a gente tem internet, a tal da convergência, né? A gente tem toda a programação de TV por assinatura e, com isso, a classificação indicativa também vem sendo questionada no Supremo Tribunal Federal por uma ação antiga de quem? Da Aberte, com o partido, com PTB, entende? Então, ela continua sob ameaça, a classificação indicativa, que é proteção da população vulnerável, que são nossas crianças, que vem todo tipo de violência, todo tipo de banalização do sexo, todo tipo de banalização das mulheres, das populações, das etnias, das diferentes etnias. Então, isso é um exemplo. Muito bem. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas nós continuaremos em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre a lei de comunicação no Brasil, que regula o rádio e a televisão, que está completando 50 anos. Nós voltamos já.